Sabe aquele dinheiro que a gente rala para ganhar, paga imposto e depois parece que some? Para onde ele vai de verdade? A gente acha que sabe, mas a história é bem mais complicada do que parece. Pois é, para onde vai o dinheiro dos nossos impostos? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E olha, a gente vai fundo para responder. Esse canal revela coisas sobre o Brasil que você não vê em todo lugar, então vem comigo. Beleza, vamos começar a puxar esse fio. A primeira parte do mistério, o primeiro grande problema é um dinheiro que simplesmente não aparece. É um gasto que acontece, mas que a gente nem fica sabendo, porque ele nunca chega a ser registrado no orçamento oficial. E esse gasto fantasma tem nome, viu? Chama gastos tributários. A lógica é a seguinte: em vez do governo pegar o imposto e aí decidir onde gastar, ele já nem cobra de certos grupos. É tipo dar um desconto gigante para um setor ou para uma empresa. Na prática, é um gasto, só que um gasto que acontece na surdina, sabe? Por baixo dos panos, antes mesmo do dinheiro sequer sonhar em entrar na conta do governo. Tá, mas quão grande é esse gasto invisível? Pensa num número absurdo. Pensou? É maior. Só em 2024, juntando o que o governo federal e os estados deixaram de arrecadar, a gente está falando de quase 7% do PIB. É dinheiro que não acaba mais. Uma fortuna que simplesmente fica de fora do debate público sobre as nossas prioridades. E qual é a pegadinha aqui? Bom, a falta total de transparência. Essa opacidade toda vira um prato cheio, né? Para quê? Para o lobby, para grupos que querem garantir suas vantagens. Fica impossível saber se aquele benefício está funcionando de verdade. E o pior de tudo, uma vez que o privilégio é dado, meu amigo, tirar é uma briga de cachorro grande, quase impossível. E se por um acaso passou pela sua cabeça que isso é só papo, só teoria, não é bem assim não. A realidade, como sempre, consegue ser muito mais bizarra. Olha só esses exemplos da vida real. O Perse, que foi criado para ajudar o setor de eventos durante a pandemia, sabe? Virou um ralo, beneficiou até aplicativo de entrega de comida e custou o triplo do que estavam esperando. E tem mais, as LCAs que eram para o agronegócio acabaram beneficiando redes de fast food. É a prova viva de que quando não tem fiscalização, o dinheiro público vai para qualquer lugar, menos para onde deveria ir. Ok, mas e aquele dinheiro que a gente sabe que existe? Aquele que, de fato, entra no orçamento? Bom, aí a gente chega na segunda camada do problema. Quem, afinal, está com a caneta na mão para decidir para onde vai essa grana? É aqui que a gente precisa falar do tal do orçamento secreto. Ele pode até ter mudado de nome, mas a essência, o fantasma dele, continua por aí. A gente está falando de parlamentares podendo mandar bilhões de reais para lá e para cá, sem nenhum critério técnico, sem planejamento, sem ter que dar uma justificativa decente para ninguém. E agora que o negócio fica visual. É aqui que tudo muda. Dá uma olhada nesse documento. É um ofício simples, uma assinatura. E pronto. 7 milhões de reais que iam para uma cidade foram para outra. Qual a justificativa técnica? Nenhuma. Zero. Não tem. E a coisa não para. Olha este outro papel. Aqui, uma única pessoa, o presidente da Comissão de Esportes, decide sozinho o que fazer com 83 milhões de reais. Uma canetada. Uma decisão que move uma fortuna, sem discussão, sem nada. Mas para onde vai esse dinheiro todo, afinal? Quando a gente tenta ver os detalhes, olha o que a gente encontra. Justificativas genéricas. Obra. Investimento. Tá, mas que obra? Onde? Que investimento é esse? Ninguém sabe. São só palavras no papel para justificar a transferência de milhões sem um plano real por trás. É para mostrar essas coisas que a gente está aqui. Se você quer conhecer o Brasil de um jeito que você não encontra em outro lugar, já se inscreve aqui. A gente vai continuar cavando fundo. Beleza. Agora a gente vai para o terceiro ponto. E esse talvez seja o mais sensível de todos: os privilégios. Quem são os grandes beneficiados por todo esse sistema sem transparência? Vamos começar olhando para os gastos militares. A comparação com os Estados Unidos, por exemplo, é gritante. Lá, mais ou menos um quarto do orçamento de defesa vai para pagar pessoal. E no Brasil? 78%. É isso mesmo. A gente gasta proporcionalmente mais que o triplo com salários e pensões. E o que isso quer dizer? Que sobra muito, mas muito menos grana para investir no que realmente deveria importar. Equipamento, tecnologia, treinamento. E você acha que acabou? Não. Agora vamos falar do judiciário. Saiu um estudo que mostrou uma coisa bem preocupante. De 15 países analisados, o Brasil é o que menos, eu disse,
menos pune criminalmente juízes acusados de corrupção. O Daniel Duque, que é do CLP, resumiu a ópera de forma bem direta. O que existe é quase uma imunidade criminal. Ou seja, um juiz pode até ser pego numa falta grave, ser afastado administrativamente, mas a chance dele ir para a cadeia por isso é mínima. O sistema parece que foi feito para proteger. E agora se prepara porque vem o privilégio final, o mais revoltante de todos. Mesmo quando o juiz é condenado e perde o cargo, ele mantém a aposentadoria integral, com todos os benefícios. A punição no bolso, que seria o mínimo, né, simplesmente não rola. Ok, a gente viu um monte de peça solta, né? Agora vamos juntar esse quebra-cabeça. Qual é o custo de verdade para todos nós dessa falta de transparência toda? Então, vamos recapitular. A gente viu, primeiro, o dinheiro que a gente nem vê, que somem os gastos tributários. Depois, a gente viu o dinheiro sem plano, aquele das emendas parlamentares vagas, que é uma herança direta do orçamento secreto. E, por fim, o dinheiro para poucos, que alimenta privilégios de corporações como militares e juízes. São, no fundo, 3 lados do mesmo grande problema. E tudo isso nos leva a uma única conclusão: que com tanta coisa acontecendo escondida nos bastidores, o Brasil pode ser uma maravilha que nem todos conseguem ver.